Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! É muito bom para nós aprender um pouquinho mais com o Senhor. E hoje nós vamos aprender a respeito de oportunidade, tempo oportuno, mensagem de Deus, aquilo que é importante e necessário para a gente às vezes não percebe. O que faz uma pessoa deixar de entender o propósito divino, a revelação divina e deixar de receber a bênção divina? Nós vamos meditar em Mateus capítulo 7, versículos 27 a 32. O Senhor Jesus ensinando a respeito de João, o Batista. João foi enviado por Deus, era uma promessa. Deus não diz como é que vai fazer, e se disse, essas pessoas duvidariam do mesmo jeito. Mas vamos aprender com Jesus. Lucas 7:27. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João, o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouvia e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, glorificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flautas e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não choraste. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo de Deus, a visitação do Espírito de Deus, o tempo de cumprir as promessas. Deus havia prometido 400 anos antes do nascimento de João e de Jesus. Deus, usando o profeta Malaquias, fez uma promessa de enviar o anjo, enviar o mensageiro. Na verdade, o termo hebraico para mensageiro, ele se refere aos homens, se refere aos anjos e comungam na mesma ideia. O mensageiro é aquele que traz uma palavra, seja ele um comunicador entre os homens, seja ele um ser celeste que venha comunicar. Moisés viu o anjo do Senhor, Abraão viu o anjo do Senhor, Jacó viu o anjo do Senhor, Davi viu o anjo do Senhor. Estes homens, estas pessoas, tiveram experiências com o anjo do Senhor. O Gideão viu o anjo do Senhor, o Josué viu o anjo do Senhor. Então, aqueles anjos eram mensageiros, assim como os homens que levam a mensagem. E o Senhor Jesus, falando da importância da palavra, falando da fidelidade de Deus que havia prometido e cumprido, quando foi questionado a respeito de João Batista, a respeito do tempo, Jesus falando sobre
o seu ministério, o final do seu ministério, e João estava preso, e o João enviou discípulos para falar com Jesus, porque o João não entendia também, né? Claro, os ministros de Deus não sabem tudo, e João não entendia. Se ele não cometeu nenhum mal, como é que ele estava preso? Se tinha alguma coisa que ele não entendia. E ele mandou consultar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus deu testemunho perante os enviados de João, os discípulos de João, sobre o seu trabalho, que os cegos viam, os leprosos eram purificados, os coxos andavam, e ao público, aos pobres, aos humildes, era anunciado o Evangelho. Jesus dizendo isto para os discípulos de João que foram enviados. Eles foram embora, se retiraram, e no caso deles também eram mensageiros de João. Portanto, João era um mensageiro de Deus, os discípulos de João eram mensageiros de João para Jesus, e os anjos são mensageiros de Deus para as funções que Deus determinou. Então, quando eles saíram, Jesus foi falar a respeito do que estava acontecendo. E Jesus diz: este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o meu mensageiro. A melhor tradução para Lucas 7,27 seria o meu mensageiro. Mas não está errado, seria melhor apropriado, seria melhor, seria mais, digamos, conveniente, seria ideal. Meu mensageiro, referindo-se a João. Jesus estava referindo-se a ele. E tendo-se retirado, o versículo 24 diz isso: tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a falar para a multidão: o que vocês foram ver no deserto? E tal. E no versículo 27, onde eu comecei a leitura, ele diz: este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo, ou mensageiro, diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Era a mensagem de Deus para o Messias, e referindo-se a João. Jesus diz: eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não há maior profeta do que João. Não há maior profeta do que João o Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que eu ouvia, e os publicanos, tendo sido batizados por ele, glorificaram a Deus. Ou seja, aquelas pessoas que tinham ouvido a mensagem de João, que tinham aceitado a palavra, que tinham se submetido ao batismo, ficaram felizes ouvindo da parte de Jesus esta afirmação que João era este grande profeta, que João era este mensageiro, que João era o cumprimento das Escrituras ou da mensagem de Deus a Malaquias. Eles ficaram felizes ouvindo isto. E todo o povo que ouvia ficou feliz, justificando aquela decisão. Eles foram batizados por João, eles glorificaram a Deus. Mas os fariseus, os doutores da lei, que rejeitaram a mensagem de João, que rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não aceitaram aquela palavra, não aceitaram o batismo. É tanto que no final, depois, já mais adiante, no período do ministério, Jesus, quando eles perguntam: com que autoridade você faz isto? Aí Jesus diz: e o batismo de João, o que vocês têm a dizer? E eles encerram ali a história, porque eles não acreditavam no João. E disseram lá entre si: se a gente disser que
o batismo de João era dos homens, o povo se revolta. E se disser que era de Deus, ele diz, por que vocês rejeitaram? Então vamos dizer que a gente não sabe. Aí disseram, nós não sabemos. Ele disse, eu também não vou dizer com que autoridade eu faço isso. Mas eles rejeitaram João o Batista e rejeitaram Jesus. E rejeitariam sim, porque eles estavam determinados àquilo. E o Senhor Jesus diz, a quem eu vou comparar os homens desta geração? É interessante, irmãos, que eram as autoridades. Jesus não tratava, o público em si recebia Jesus muito bem, recebia Jesus de bom grado, recebia Jesus com muita alegria, o público. Mas aquelas autoridades não queriam conversa com Jesus. E Jesus diz, aqui eu compararei os homens desta geração, ou seja, estas autoridades. A quem compararei? Eles são semelhantes a meninos que se assentam na praça e não têm discernimento para saber os ritmos, a música que se tocava para solenidades fúnebres e as músicas que se tocavam para dançar e comemorar os resultados da colheita e outras ocasiões, outras atividades da nação. Jesus diz, os homens desta geração são comparados a crianças, meninos assentados nas praças, clamando uns contra os outros, uns para os outros, sem discernir quando se tocava música fúnebre ou música para festejo. Então Jesus diz, aqui, tocamos-vos flauta e não dançaste, e cantamos lamentações e não choraste. Eles não tinham discernimento para entender a diferença entre a canção e o som para as ocasiões fúnebres e as músicas e os sons para ocasiões festivas. Jesus diz, porque o João veio e o João não participava de festas, ele não comia, não bebia com as pessoas, ele não se apresentou sociável, manteve-se como um profeta bem distante de tudo. Aí diziam, ele é um demoniado, tem demônios. Aí veio o Filho do Homem aceitando o convite, indo na casa do fariseu, indo na casa do publicano e tal. Etc. Isso aqui é um come-tudo, é um comilão, um beberrão, não perde uma ocasião. Então, esta geração não tem discernimento. Esta é a palavra. Uma geração, serve para todos. Famílias, pais, pastores, pessoas em todos os níveis. Quando se perde o discernimento, quando não se tem discernimento, quando não se faz distinção entre as situações, é o fim. Estamos vivendo isto. Não tem que eu saiba, não conheço. Dentro da minha igreja, das nossas igrejas, não conheço um pastor orientando o povo para consumir, para comprar Bíblias apropriadas, porque hoje tem Bíblia pior do que o livro ruim das Testemunhas de Jeová. Hoje tem Bíblias, estão usando os pastores com pedantismo miserável, usando a Bíblia NVI e outras coisas ruins, pior do que a tradução do Novo Mundo das Escrituras sem nada, que aquilo não é sagrado, que era a pior coisa que existia até os anos 70, em termos de Bíblia, pior do que a católica, muito pior. A católica tinha algumas insinuações, como que o Jerônimo fez lá por maldade, mas os protestantes tinham certo receio de usar coisa ruim. Agora perderam o receio. Estão comprando qualquer coisa, usando qualquer coisa, fazendo de qualquer jeito.
falta de discernimento é trágico. Vamos orar para Deus nos dar discernimento e graça. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela tua proteção, pela tua bênção. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Abençoa os nossos amados irmãos. Guarda, Senhor, o teu povo. Guarda a tua igreja na cidade e no campo. Opera em cada vida. Crianças, jovens, adultos, os teus ministros. Pai, tenha compaixão de nós, ministros, que nós possamos, meu Senhor, corajosamente orientar, ensinar, conduzir as pessoas de uma forma digna, Senhor, orientando de fato que eles possam também confiar em nós, Senhor, que nós tenhamos qualificação, coerência, que nós tenhamos qualificação, qualidade, Senhor, para que o povo acredite e receba a orientação e o benefício. Deus fiel, Deus Todo-Poderoso, nos dá a tua graça e proteção. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor e bom dia.